É por isso que a libertadora tem essa função. Ela não está negando a questão de saúde, ela só está dizendo: precisamos de mais modelos. E os estados que definam os seus modelos. E é bem provável que os estados podem até pedir recurso para financiar o seu modelo de saúde. Tratei de assistencialismo, porque é muito melhor você tratar no âmbito local, estadual. Da questão do SUS, já mencionei. Já a questão da Previdência, fiz um breve comentário sobre isso. E da questão, bom, enfim, todos esses planos, esse tripé, não diria que é tripé, né? São 4 forças. Agora faltam as leis trabalhistas, né? Outros que sobre isso, né? Que eu acho que eu não toquei nesse item. É outro item que a gente descentraliza e deixa aos estados terem as suas próprias leis trabalhistas, definirem como é que deve ser as suas leis trabalhistas. Alguns podem definir, olha, não quero leis trabalhistas, ou não vai haver, ou vai ter uma lei trabalhista bem amigável dos empresários, ou não, vamos ter uma lei trabalhista muito mais favorável ao trabalhador. Cada estado define o seu. É por isso que nós descentralizamos essas competências. Nós não negamos elas. Elas existem, estão na Constituição. No entanto, estamos dizendo que a competência é dessas entidades e não mais da União. É isso. Não vamos ficar sem o serviço. Isso vai haver, obviamente, uma transição para isso. Mas em que, ao menos, pontuar esse item. Tom Martins chegou aqui no programa? Ok, Luiz. Olha, o tema envolve vários fatores, né? Eu gostaria de começar, eu tenho 3 aspectos importantes para tratar aqui. Você tocou em um deles com muita propriedade, que foi a descentralização. Qual seria, então, as vantagens de um sistema que descentralize o poder? Eu anotei 6 vantagens, mas eu consigo imaginar outro leque de vantagens. Eu anotei as 6 que eu entendo como principais, né? As 6 principais vantagens. A primeira, facilidade de fiscalização pela própria população. Esse é um ponto. Porque uma coisa é você estar com o gestor mais próximo de você, a outra coisa é o gestor mais distante, lá em Brasília, numa cidade que não facilita o contato, a interação população-governante. Então, nós temos aí uma primeira vantagem. Uma segunda vantagem que eu vejo na descentralização seria que você cria um agente fiscalizador, que é a própria União. Então, você delega para a União uma função um pouco mais ligada à vocação da União, e não mais essa situação da União sendo a executora do serviço e a fiscalizadora do serviço. Quer dizer, isso não vai funcionar, como não está funcionando na atualidade. A prova de que não funciona é o que temos hoje, né? Não há maior prova do que essa. Uma terceira vantagem filosófica da descentralização, e eu estou falando em descentralização dentro do tema assistencialismo, porque a Libertadora descentraliza isso para os Estados-membros, né? Como inclusive você, Luiz, já disse, né, no seu discurso, a parte que eu peguei, você comentou sobre isso, mas qual que é a filosofia que está por detrás dessa situação da descentralização? Obrigatoriedade implica em tirania. Outra frase filosófica. Faculdade, opção, implica em liberdade. Então, veja, o norte filosófico que temos aqui para descentralizar a assistência, depois eu falarei de assistencialismo numa visão mais ontológica do assistencialismo enquanto assistencialismo. Por enquanto estou falando apenas da forma. Tá? Então, esse norte filosófico é importantíssimo. Obrigatoriedade soa para os nossos ouvidos como despotismo, porque eu não tenho opção, sou obrigado a entrar para um sistema. Então, tirania. Faculdade está mais ligada à liberdade. Se eu tenho opção, sou livre para optar. É uma coisa bem óbvia, mas dentro dos aspectos filosóficos,
Nós temos a obviedade a nosso desfavor. Hoje, nós estamos jogando contra a obviedade. Nós estamos fazendo o que, obviamente, não funciona, vamos dizer assim, né? Nós temos que fazer o que, obviamente, funciona melhor. Nós temos, por exemplo, dentro de um sistema que descentralize essa questão, a possibilidade de rendimentos do FGTS estando, não vou falar bem geridos, porque eles podem ser mal geridos também pelos Estados-membros, mas você tem uma possibilidade de uma gestão mais equilibrada, onde você cobre de maneira mais direta o gestor. Hoje, os rendimentos do FGTS, os rendimentos do INSS, você não tem uma correta remuneração disso. Tá? Quem é trabalhador sabe. E por que eu falo em FGTS, em INSS? Porque são instrumentos que estão bancando, custodiando a questão do assistencialismo. E depois temos a descentralização, numa visão mais macro, como profilaxia da corrupção. Não todo centralizador, todo o centralizador, às vezes, ele pode não ser corrupto, ele é por convicção íntima, mas o corrupto, ele é centralizador, ele quer mais poder com ele. Então, a descentralização, ela é a profilaxia da corrupção. Esse é um ponto, guardadas as limitações, né? Essas generalizações são difíceis e complicadas, salvo as honrosas exceções, vamos dizer assim, nós temos, sim, uma ligação entre centralização e corrupção. E nós temos, sim, a ligação com descentralização, né? A relação entre descentralização e profilaxia da corrupção. Dito isso, eu passaria para uma análise muito rápida do assistencialismo. O primeiro ponto, gente, alguém pode me perguntar, Tom, mas você é a favor ou contra o assistencialismo? Olha, gente, a coisa é a seguinte, nós temos dois tipos de assistencialismo. Tá? Um deles, eu sou 100% a favor. O outro, eu tenho algumas restrições, ora sou a favor, ora sou contra. Qual assistencialismo que eu sou 100% a favor? O assistencialismo particular, voluntário. Então, Tom, eu desejo ter uma ação assistencialista com famílias carentes, levando alimento para quem tem fome, publicando um livro meu, um PDF, jogando na internet para que a informação chegue a quem quer que seja. Então, isso, vamos dizer, um guarda-chuva dentro de um assistencialismo privado. Ou seja, é o altruísmo da pessoa, é a boa vontade da pessoa, aquele ser que dedica algumas horas da vida dele, ou até a vida dele, para fazer o bem para o próximo. Isso é fantástico. E essa pessoa nós temos que aplaudir de maneira incondicional. Esse cidadão merece todo o nosso respeito e todo o nosso amor. É o humanista por excelência, não esse humanismo retórico, marqueteiro, esse humanismo populista, visando isso ou aquilo, com interesses ocultos. Não, o verdadeiro humanismo. Então, esse assistencialismo privado, particular, se eu aqui, o Jonisval, o Luiz Felipe, quisermos montar aí uma associação para ajudar as crianças carentes, isso tudo é maravilhoso e esse assistencialismo é positivo. Quando falamos em assistencialismo estatal, nós temos que tomar um certo cuidado. Então, eu farei algumas analogias aqui para entendermos essa questão do assistencialismo. A primeira analogia com uma família. Nós temos nessa família hipotética, né? Eu estou configurando uma família aqui na minha cabeça, algumas crianças, alguns adolescentes e alguns adultos.
O assistencialismo para aquela criança, ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Nós temos que bancar essa criança. Aquela família tem que prover algumas situações para aquela criança. Para o adolescente, um pouco menos. Nós temos que entregar para ele algumas responsabilidades. Para o adulto, né, aquela situação, já tem 40 anos, está morando aí com os pais e tudo, e depende dos pais. Tal. Isso a gente tem que tirar o assistencialismo dele. A gente tem que jogá-lo para os leões, para que ele acorde para a vida. Né? Estou falando uma situação hipotética. Obviamente, temos honrosas exceções, a pessoa pode ter algum problema, alguma situação específica. Estou falando assim, num âmbito geral, certo? Então, nós temos que ter aí, e aí entra um pouquinho até na questão das leis trabalhistas, né? Uma adequação para necessidades específicas. Tá? Então, quando você delega isso para cada Estado membro, você tem essa adequação feita por um governante que está mais próximo daquela realidade. Então, nós temos essa adequação de maneira muito mais eficaz. Aí eu não estou mais falando de corrupção, de não corrupção, estou falando de capacitação efetiva. A pessoa consegue enxergar os problemas, ele está mais próximo dos problemas. Porque eu, aqui de São Paulo, Estado de São Paulo, eu não consigo entender direito qual é a necessidade do Jonisval aí em Brasília. Eu não entendo isso direito. Eu posso até presumir, perguntar para ele, tentar, mas o Jonisval, as pessoas que estão aí em Brasília, não conseguem entender as necessidades aqui de São Paulo. Então, a descentralização, colocarmos essa decisão por um assistencialismo mais ostensivo ou menos ostensivo em determinadas áreas, isso ou aquilo, isso está muito mais adequado na visão local. Então, nós temos essas questões. As leis trabalhistas, eu sou hoje um crítico da CLT. Eu sou um crítico. Mas veja, se um Estado membro quiser adotar a CLT para si, fique à vontade. A Libertadora permite todas essas questões, ou essa questão específica de adoção da CLT. Ou se ele quiser diminuir a intromissão nas relações de trabalho, como eu sou favorável, acho que tem que ter uma menor intromissão do Estado nas leis trabalhistas, permitindo um pouco mais a autonomia da vontade, a autonomia do indivíduo. Muitas vezes, o próprio funcionário deseja uma coisa e o empregador não consegue dar isso para ele, porque a lei não deixa. Então, nós temos que entregar essa autonomia, ou, pelo menos, entregarmos a possibilidade da população decidir se quer mais autonomia ou menos autonomia também. Pode ser que tenhamos essa possibilidade. Então, delega, descentraliza. Então, essa é uma questão muito importante. Gente, nós temos 4 vertentes políticas hoje, vamos dizer, 4 eixos, 4 principais vertentes políticas. A primeira delas, eu comentarei a vertente e as principais características da vertente. A primeira delas, um tanto radical, um tanto, vamos dizer assim, as pessoas dessa vertente elas ficam muito nervosas com a presença do Estado na vida delas, que é a vertente libertária, o libertarianismo. Essa vertente prega soberania individual, liberdade como não coação. A definição de liberdade para essa vertente é a não coação, descentralização, ou seja, libertário, né, os libertários, de maneira geral, gostam da descentralização de poder, e eles também entendem a coerção estatal como ilegítima. Tá? Esse eu acho que está um pouquinho exagerado, mas eu entendo o trauma e o horror dos libertários. Tá? E nessa
teoria e nessa vertente política, o libertarianismo tem muita coisa boa. Tá? Nós temos agora uma outra vertente, que é o liberalismo clássico de estilo europeu. Não estou falando do liberal norte-americano, que é uma outra coisa, é o oposto. Estou falando daquele liberalismo clássico, Adam Smith, todo esse pessoal aí, Mises, o próprio Hayek, que está entre o libertarianismo e o liberalismo clássico. Nós temos vários aí vencedores do Prêmio Nobel, a questão do Milton Friedman, né, com os vouchers, aquela coisa toda. O liberalismo clássico, então, gente, ele fala o seguinte: ele quer um Estado minimalista, então ele não é tão radical como o libertário, que não quer a presença do Estado, não quer nada sobre o Estado. Ele fala, não, eu, liberal clássico, eu acho que o Estado é necessário sim, mas na sua forma mínima, só para aquelas situações em que ele é vocacionado, ou seja, valida o princípio da subsidiariedade. Esse princípio é muito importante mesmo, tá? Que é um princípio que é uma profilaxia da tirania maravilhosa, tá, gente? Então, ou seja, o liberal clássico, ele tende para uma não intervenção estatal, para a livre concorrência, para o livre preço, para a propriedade privada, tá? Inclusive propriedade privada, esses itens aqui também validados pelos libertários. Então, eles têm uma certa sintonia. Tá? A terceira vertente aqui, gente, é uma vertente que a gente tem que agora tomar um pouco de cuidado, tá, para falar, mas é uma vertente importante e que merece a nossa atenção. E que a Constituição Libertadora, eu já adianto para vocês, ela dará atenção para todas as vertentes, todas elas. Tá? E depois eu digo como ela fará isso. Mas é a vertente chamada erroneamente de social-democracia ou progressismo. Esses nomes são errôneos. Na verdade, o nome correto dessa vertente é coletivismo. Tá? Coletivismo. Por que o nome está errado? Porque ela não é progressista. Na verdade, ela é regressista, porque é uma vertente que se baseia na filosofia de Rousseau, né, o selvagem nobre. Então, a sociedade, se ele estiver corrompida, é porque a sociedade o corrompeu. Então, a sociedade que deve indenizar essa corrupção do selvagem nobre. Eventual corrupção, né? Se a pessoa estiver... Se ele for um criminoso, tá? Então a culpa é da sociedade, né? Então, delega essa questão para a sociedade. Nós temos aqui condições de extrair. Eu sou um crítico dessa vertente, todo mundo sabe, eu critico demais, mas eu quero olhá-la com bons olhos. Nós podemos extrair preocupações sociais dessa vertente, isso é positivo. Resgate social, isso é positivo. Então eu quero dar eu quero um olhar que integre essa vertente, tá? E o assistencialismo estatal integra essa vertente, tá? Então a Libertadora integrará todas as vertentes. Então, agora, rapidamente, eu estou fazendo um resumo muito sintético, né? Mas, enfim, para concluir, a quarta vertente, muito importante mesmo, é a vertente conservadora, o conservadorismo político. Gente, o conservadorismo político, ele tem algumas premissas importantíssimas e merecedoras da nossa integração. Primeiro, norte filosófico. Destruir é mais fácil que construir. Esse é um ponto. Isso eu gostaria depois que o Jonisval aprofundasse nessa questão, que eu sei que o Jonisval é um camisa 10 nessa questão. Tá? Mas esse norte filosófico do conservadorismo é importante. Destruir é fácil, difícil é construir alguma coisa. Nós temos que focar na construção de algo, não na destruição. Nós temos a outra situação do conservadorismo. Fatos prevalecem sobre teorias. Isso é muito importante para evitarmos. Essa é a maior profilaxia
das engenharias sociais, do nacionalsocialismo. Para quem não sabe, nacionalsocialismo é o nazismo. Isso não ensinam nas escolas, mas nós temos que ensinar isso. É a história. O nazismo é um acrônimo que quer dizer nacional-socialismo. Então, tem exageros no nacionalismo? Sim, mas tem exageros no socialismo também. Isso precisa ser dito, precisa ser ensinado nas escolas, e ninguém fala, todo mundo fala, é o nazista, é o não sei o que lá, ninguém sabe o que está falando, é o fascista. Ninguém se dá conta da origem dos termos, do que significa esse termo, né? O significante ligado ao significado. As pessoas falam apenas o significante e não sabem depois o significado das palavras. É uma coisa muito triste o que ocorre hoje. O conservadorismo, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. É uma vertente importante. E o conservadorismo traz, então, consequência dessas premissas, o ceticismo político. Tom, mas eu não estou entendendo. O que é isso? Traduz em linguagem coloquial, fala fácil, pelo amor de Deus, para de falar difícil aí. Gente, ceticismo político quer dizer o seguinte: a política não salva. A política não salva. É bom, é ótimo que tenhamos boas práticas políticas, bons políticos, mas não é a política que salva você, é você mesmo, o protagonista da sua existência. E o quarto princípio é a naturalidade histórica. Então, nós temos aí, gente, na Libertadora, condições de pegarmos essas quatro vertentes que se matam, elas brigam entre si. Essa coisa hoje, essa agressividade política hoje, nós temos condições na Libertadora de fazer uma integração harmônica, uma pacificação dessas vertentes. Mas não é possível, né? Como é que pacifica tudo isso? E aí né, a beleza da Libertadora. Como pacifica? Colocando cada um no seu quadrado, colocando cada um no seu canto. E aí eu uso aqui uma expressão do Luiz Felipe, adequando cada vertente à sua vocação política. Então, esse é o resumo que eu queria fazer. Eu sei que eu falei muita coisa, muitos conceitos, de maneira muito rápida. Há necessidade de aprofundarmos tudo isso, sim, mas eu passo aí de maneira muito sintética o que eu vejo na Libertadora. Desculpe aí a demora, Luiz e Jonisval, que tinha muito tema aqui. Tom, tá com você. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, hein? Muito boa noite. Gente, vamos fazer uma analogia em linguajar simples. Eu estou tentando me despir aqui do advoguês ou de um linguajar mais técnico. Quando nós damos uma mesada para uma criança, para fomentar um aspecto de aprendizado no trato com o recurso, como é que ele irá gerir esse recurso de alguma forma, isso pode ter aspectos educacionais positivos, pode ter um aprendizado aí positivo. Tá? Depende dos pais, depende da criança, mas há possibilidade de termos ali situações interessantes. Tá? Se essa criança cresce, aí ele faz a faculdade, ele se forma, daí ele não quer trabalhar, ele já está com 45 anos e ainda acha que não deve procurar emprego. Então, aí essa mesada começa a ficar complicada. Ela porta ela tem um efeito muito mais negativo do que positivo. Então, é uma analogia simples, até ingênua, mas dá para a gente fazer aí, né? Dá para entendermos a questão de um ponto de vista um pouco mais macro. Tá? Então, nós temos aqui a questão: qual é a finalidade ou as finalidades de uma assistência, de uma ajuda estatal? Tá? Coloquemos o termo, uma ajuda estatal para o indivíduo. Pode ter uma finalidade humanitária,
e pode ter uma finalidade de libertar o indivíduo de uma condição complexa, difícil. Tá? Mas ela pode ter um efeito negativo, um desvio daquela finalidade. Tá? Quais seriam esses desvios? E aí temos que nos preocupar com esses desvios. Então, qual seria esse desvio de finalidade? Nós teríamos, número 1, a questão da assistência, da ajuda por interesses eleitoreiros, que o que chamamos de populismo. Isso pode comprometer aspectos macros, porque alguém poderia responder isso a mim, então, mas e lá no Estado-membro não pode ter o interesse eleitoreiro? Pode também, pode também. Só que com o Estado-membro ela não interferirá nas tarefas macro da União. Por exemplo, estabilização da moeda, a questão da justiça, né? uma estabilidade jurídica, que é uma coisa que no Brasil não se tem. Isso falo na condição de operador do direito. É um manicômio jurídico, é uma loucura jurídica isso aqui. Não se tem estabilidade jurídica neste país. Tá? Isso eu estou falando, estou afirmando aqui e desafiando qualquer outro jurista a conversar comigo para debatermos o tema. Não se tem isso aqui no Brasil. Tá? E essas são condições, tarefas macro, tarefas importantíssimas. E essas tarefas são da União. Então, nós não podemos permitir que a assistência, a ajuda, polua o âmbito federal. Deixemos para os Estados-membros, teremos problemas ali nos Estados-membros, a coisa não é tão simples, teremos as situações, os desafios, né? Prefiro, ao invés de problema, prefiro falar em desafios de cada Estado-membro, com os regionalismos, com os problemas locais e tudo mais. Só que, estando essa tarefa delegada, nós preservamos a União para as tarefas essenciais da União, importantíssimas, tá? Para que a União não quebre. Vamos falar num linguajar coloquial. Então, essa é uma questão. E tem outra aí, tá, gente, que é um desvio também, um problema. O problema da ajuda ou da suposta ajuda é quando essa ajuda começa a se transformar num estorvo. Ela, ao invés de dar uma porta de saída, né, o tal do way out dos americanos, quer dizer, você quer criar uma porta de saída para o indivíduo, aquele cidadão que recebe assistência, ele não precise mais da assistência. Então, aí, positivo. Mas, ao invés disso, o desvio é você estanca o indivíduo, você limita o indivíduo, você o transforma num boizinho do seu curral eleitoral, você trata aquele indivíduo como coisa. Esse é um efeito muito negativo e precisamos nos preocupar, sim, com isso. Conclusão, eu gostaria de encerrar uma coisa com um detalhe, que na verdade não é detalhe, né, uma questão central. Gente, a única diferença minha, falo agora do Tom Martins, a única diferença minha com a questão daquele socialista, não os malandros, né, aquele que, né, é inocente e acredita que aquilo funcione, tá? É que ele vê a benesse através do Estado. E eu vejo que o que tira o indivíduo da pobreza, o que transforma, o que eleva a sociedade para um outro patamar, é o mercado. O livre mercado é a solução para a pobreza. E alguém fala, poxa, mas você terá ali você terá uns barcos acima de outros. Sim, mas você levou a maré para todos. Sempre um estará um pouco... Sempre haverá diferenças, gente. As diferenças são
atenção para essa palavra, saudáveis. Quem deseja que todo mundo fique igualzinho, isso é o tirano, é a robotização existencial, é a engenharia social. As diferenças. Falam tanto em diversidade, viva a diversidade. Então, diversidade é isso, gente. É isso. Então, nós, através do livre mercado, subiremos a maré para todos os barcos. Esse é um ponto estrutural na ideia de que um socialista tem, né, que ele entende que o instrumento é o Estado, e a ideia oposta, que é a liberdade é que gera essa riqueza. A liberdade é que tira as pessoas do buraco, da pobreza, da miséria. É a liberdade. E eu tenho exemplos históricos aqui para compartilhar com vocês. Nós temos todo o interiorzão da China e Hong Kong. Hong Kong, cheio de pedra, nem água tem, né? Não tem nada, só tem liberdade. O que aconteceu com Hong Kong? Né? O resto é história. Interiorzão da China, matam insetos para comer. Nós temos uma Alemanha que passaram um muro no meio. A Alemanha ocidental e oriental. De um lado, a liberdade, o livre mercado. Do outro, a estrutura comunista. E eu visitei, por exemplo, um museu lá em Nova York, achei muito interessante, onde eles pegaram um pedaço do muro e levaram para o museu. Do lado ocidental, onde havia liberdade, né, o capitalismo, que eu também não gosto do termo capitalismo, eu prefiro o livre mercado. O pessoal pintava o muro, né, e tal, tinha liberdade de expressão. Do lado comunista, cinza e torres com metralhadoras para matar aqueles que tentavam fugir do regime comunista. Mesmo povo, tá? Todo mundo ali, e tem esse fato. Nós temos, por exemplo, Coreia do Norte e Coreia do Sul, o mesmo povo, e podemos pegar até uma foto aérea, uma foto noturna, né? Numa foto noturna ali de satélite, iluminado, né? Tudo iluminado ali, tem vida. No outro, escuro. Qual que é o lado escuro? O lado comunista. Qual que é o lado que está cheio de luz ali? O lado que é o livre mercado, que prevalece o livre mercado. Tá? Nós temos exemplos também, Singapura, até a década de 60, não tinha liberdade nenhuma. Depois abriu lá livre. Tá? E Singapura virou o que é hoje. É só aí digitar em Singapura, aí, pegar no Google e vejam as imagens, o que é aquilo lá. Nós temos outro exemplo muito interessante, né, de Cuba e Estados Unidos. O que é mais comum, gente? Os americanos, vocês verem americanos fugindo em barquinhos para o paraíso de Cuba, ou é mais comum o cubano fugir para os Estados Unidos, para o paraíso dos Estados Unidos? Qual? Gente, vejamos o fluxo migratório. Não é muito difícil de entendermos que o que gera a riqueza, o que ajuda de fato, a melhor assistência, o melhor assistencialismo, o real assistencialismo para as pessoas é o livre mercado. Então, nós temos aqui a questão, primeiro, a questão mais filosófica de todos. O que é assistencialismo? Será que é isso que estamos fazendo? Ou será que o assistencialismo real, efetivo, é realmente facilitarmos o livre mercado? Tá? Darmos o livre mercado. É permitirmos o livre mercado. Você não precisa dar nada. Na verdade, uma Constituição ela deve reconhecer a liberdade das pessoas. Liberdade é um direito natural. Ele não é concedido, ele é reconhecido. A passo que hoje a Constituição de 88 ela retira a liberdade. Nossa, essa que é a verdade. Tá? E termino.
Não sou contra o assistencialismo, sou a favor, mas temos duas questões aí para responder. O que é assistencialismo? Qual é o melhor assistencialismo? E mesmo esse assistencialismo mais direto, estatal, até quando? Estamos dando uma porta de saída para essas pessoas? Ou estamos transformando, na minha analogia, naquele cidadão que está já com 45 anos e ainda recebendo o assistencialismo dos pais? Tá bom, gente? Ficam as reflexões para todos aí responderem.